Jugo desigual. Esse é um abismo em que muitos jovens servos de Deus têm caído ultimamente. Tem se tornado comum, normal, mas nós sabemos que isso contraria a Bíblia. Vamos ao vídeo, fique até o final e compartilhe, se inscreva também no canal e que Deus te livre desta situação. A paz do Senhor para a sua vida. E aí? Pode ou não pode um jovem cristão namorar com o ímpio? Eu acho que usando o senso comum já seria suficiente para compreendermos. Aliás, existem coisas que não se faz necessário ter uma proibição na Bíblia para que possamos compreender pelo discernimento espiritual. Mas como nós vivemos à base de regra, mesmo que não seria necessário, nós vivemos por proibição ou com medo da condenação para não fazer as coisas. Preferimos escolher o caminho que nos é mais fácil do que aquilo que é conveniente. A primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 14, nos dá um vislumbre a respeito de algumas situações. Agora, você que está me vendo agora, que é pai, você que está me vendo que é mãe, que é jovem, que é pastor, preste bem atenção que nós vivemos em uma época em que nós encontramos na Bíblia razões para fazermos todas as nossas mazelas. Houve uma época que se proibia tudo, que tudo era pecado, que nada podia. Vivíamos uma escravidão religiosa. Por outro lado, estamos vivendo outra escravidão, a escravidão da permissividade. O pior, usamos relatos bíblicos, histórias bíblicas, acontecimentos bíblicos, para justificar aquilo que nós queremos ou que nós fazemos. Mas citar relatos bíblicos não é a mesma coisa de ver o perfil doutrinário das Sagradas Escrituras. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, se não me falha a memória, as más conversações corrompem os bons costumes. Como é que o ímpio é chamado na Bíblia? Filho da ira, filho da perdição, nuvem sem água, espuma do mar, trevas, filho do diabo, condenados, carnais. Enfim, o ímpio na Bíblia, até seu sacrifício, pelo menos no Antigo Testamento, é considerado abominável ao Senhor. Então, só de olhar por esse aspecto, nós entendemos que ele tem uma metodologia, uma mentalidade e caminhos diferentes, postura diferente, maneira de pensar diferente. Quando alguém vai se casar, vai se entrelaçar com a outra pessoa de forma tão íntima como nunca em outra área aconteceu ou acontece. O pai e o filho não têm a mesma entrelaço, a mãe e a filha não têm a mesma profundidade nesses laços. O pai, os filhos, famílias, avós, não têm. A Bíblia diz que quando o homem casa, deixará seu pai e a sua mãe, unir-se a sua esposa e tornar-se-á uma só carne. Você não é uma só carne com sua mãe, com seu pai, com seu filho, mas é uma só carne com aquela pessoa com quem você se casa. É tanto que a Bíblia compara do mesmo jeito que nós espiritualmente somos um só espírito com Cristo. Não é mais um, não é mais dois, mais um. A unidade é clara e profunda. Quando alguém se casa, essa união se torna tão significativa a ponto de Jesus comparar a sua igreja, a instituição de Deus, com o casamento. Paulo diz assim, olha, não vos prendais a jugo desigual. O jugo era aquilo que colocava no pescoço do animal
para se carregar carga, arrastar ou carregar carga sobre um carro. Geralmente se usava 2 bois ou 2 vacas, alguns usam até outros tipos de animais também, só que não poderia ser usado animais de raças diferentes, tamanhos diferentes. Teria que ser animais compatíveis um com o outro, forças, tamanhos e raças. Era proibido pela lei um animal diferente puxar um jugo com outro animal. Seria o jugo desigual. Um vai maltratar o outro, querendo ou não, de propósito ou não, diretamente ou indiretamente, não. Se você se casar com alguém que é descrente, ou descrente vai sofrer com você por não compreender a sua vida cristã, ou você vai sofrer com o descrente, porque ele, não compreendendo também o que é ser um cristão, vai indiretamente ou diretamente te obrigar ou te levar a seguir os seus caminhos. Caminho de trevas, caminho de desvio. Então Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6 e 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem justiça com justiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, enquanto que o ímpio é chamado de trevas. Como é que as trevas podem ter comunhão com a luz? Nesse sentido íntimo mais profundo, não é possível. Alguém pode dizer, mas eu conheço pessoas que casaram e deram certo. Talvez eles estão se adaptando à forma do outro ser, ou até mesmo concordando ou cedendo o caminho do outro. Isso não quer dizer que esse ceder ou se adaptar esteja correto. Existem pessoas que se dizem cristãs que se adapta a qualquer tipo de sujeira e de imundícia e vive bem, entre aspas, com a outra pessoa. Pode ser com qualquer tipo de classe ou de pessoas de casta diferentes ou corrupta. Não significa que ele está correto porque se adaptou a viver com uma pessoa ímpia. Justiça e com injustiça. Que comunhão a luz com as trevas? Que há concórdia entre Cristo e Belial. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que parte tem? Que consenso? Que concordância? Ou o ímpio se converte para viver nos moldes de Cristo, pelo aquilo que o fiel, servo de Deus, segue, ou cristão, entre aspas, vai ter que ceder aos caprichos do ímpio para que assim viva bem. A questão é viver num relacionamento bem com o outro, com seu cônjuge, não significa que está de acordo com a vontade de Deus. É necessário viver em concordância, sim, mas essa concordância deve ser segundo os padrões bíblicos. Os dois precisam estarem de acordo com a palavra de Deus. Senão aí é um sujo arrastando o outro para dentro da lama. O outro não reclamar não significa que está correto, está dentro de uma lama. E nesse caso, os dois estão sujos, mesmo que ninguém reclama. O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus, vivente. Como Deus diz, neles habitarei, entre eles andarei. E eu serei seu Deus, e eles serão meus filhos. E eles serão meus filhos. O ímpio não é filho de Deus. Porque esse não conhece a Deus e não tem o Espírito Santo. Logo, seu caminho, sua postura, sua proposta, sua vida é diferente. Então vai trazer transtorno. Você não pode pegar um caso isolado de alguém que supostamente deu certo e dizer que pode, que é correto, simplesmente porque alguém casou com um ímpio e deu certo. É só acompanhando a pessoa de perto que você vai saber disso, não. Se o crente se esforçando um com o outro para servir a Deus, a verdade, tem que tomar cuidado que às vezes um tem conceitos errados a respeito da palavra de Deus, que dirá o ímpio? Então a resposta é: um cristão fiel jamais vai se entrelaçar com o ímpio. Se ele se envolver com uma pessoa que é ímpia, ela já não é uma pessoa que serve a Deus, porque nós vamos ver dentro dos padrões antigos e tanto
no Novo Testamento, não estou falando do casamento em si, mas em qualquer tipo de concordância, de intimidade profunda e do casamento, que é muito mais, a Bíblia nunca apoia. A Bíblia manda, a gente pode se envolver com as pessoas na qualidade de cristão para ganhá-la para Cristo, quando temos o propósito de anunciar o Evangelho. Mas as nossas amizades com a pessoa precisa ter certas restrições, porque senão vamos nos contaminar. Porque a luz com a treva acontece assim, o ímpio e o fiel e o infiel. Pode ser até uma pessoa crente na igreja, batizada. Se ela não anda de acordo com a palavra de Deus, o servo de Deus fiel deve se afastar. Porque você vai ser contaminado. Você vai ser subjugado aos modelos de vida que a pessoa tem. Então você que está me vendo agora, peça direção a Deus. Deus vai preparar uma pessoa, Ele vai fazer com que você se encontre com alguém que seja fiel, que segue a palavra, certo? E você que não é crente, se converta, não tenta namorar com o crente não, porque você vai atrapalhar a vida dele. Certo? Então qual a coisa a fazer? Você é trevas, se converta ao Evangelho. Aceita Jesus como Salvador. E aí, quem sabe, essa pessoa que você gosta será alguém de acordo com o casamento que você precisa? Talvez não. Você que é crente, tome muito cuidado. Cuidado com o conselho daquelas pessoas que se diz nada a ver. São pessoas que perderam a espiritualidade e têm apenas religiosidade sobre os seus lombos, mas que não têm discernimento espiritual. Você, pai, cuidado com esses conselhos, que não estou dizendo que você tem que proibir, mas você tem que dizer para o filho a verdade. Instrui para ele, segundo a palavra de Deus, que um cristão não deve se envolver com esse tipo de conduta. Mas existem pais que se conformam, até apoia namoro de ímpio com seus filhos que é cristão. Se nós devemos vigiar, até com muitas pessoas que se dizem cristão, que dirá com aquele que é declarado ímpio? Observe bem, os seus caminhos, você que é servo de Deus, é diferente da outra pessoa. Depois, você pode não ter como voltar. Você pode criar grande transtorno na sua vida, que no momento a pessoa está escondendo as unhas. E depois vai aparecer. Então, você, crente, e com descrente, tem caminhos opostos. Seus caminhos são diferentes. Não case com aquela expectativa que depois que eu casar, eu faço ele aceitar Jesus como o meu Salvador, que isso é a pior besteira que algumas pessoas fazem. Porque algumas pessoas, aparentemente, até convenceu a pessoa e foi para a igreja. Mas a maioria sai da igreja quando casa com o descrente. Então, a luz com as trevas, essa sim, não tem nada a ver. Precisa ser luz com a luz. Não se envolva com o ímpio. Não escute essas profecias. Não escute esses conselhos, não importa se é um ancião. Peça a Deus direção, discernimento e pela palavra de Deus. Se você é servo de Deus, com certeza não vai se embaraçar com essas coisas do mundo. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, a Bíblia diz que elas não são de Deus. Romanos 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, como é que Deus vai dar para você um homem ou uma mulher para você casar que não pertence a ele? Isso não tem cabimento. Não tem lógica. O mundo, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, nem aquilo que há nele. Como é que nós vamos nos envolver com pessoas que têm crenças, pensamentos, religiosidade e postura em relação a Deus diferente ou até mesmo ao contrário da nossa? Reveja seus conceitos. Não importa quem te dê esses conselhos. Pode ser seu pai ou sua mãe, sua filha, seu filho, seu irmão. Cuidado. Esses conselhos de dizer que não tem problema, pode casar, que vai dar certo, não é de Deus. Só pode ser do inimigo.